Aliança Rebelde Podcast. Audaciosamente indo onde nenhum podcast jamais esteve. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu caro ouvinte. Estamos de volta! Vocês pensaram que a gente não ia voltar? Se enganou, otário! A gente voltou. A gente tá aqui de volta. Pensou que não ia durar, mas a gente tá aqui. E vamos falar sobre... Aguarda aí que você vai já saber. Eu sou Davi Dias. E quem disse que ficção científica cristã não é legal, não conhece as Crônicas de Olan. Ah, não conhece mesmo. Olá, caro ouvinte, que saudade de vocês. Eu sou o Luciano e eu trocaria com certeza o meu smartphone por uma pedra Choran. Eu quero uma pedra Choran na minha mesa hoje. Eu trocaria tudo que eu tenho no meu quarto por uma pedra Choran. A minha biblioteca por uma pedra Choran. Eu trocaria a minha livraria por uma pedra Choran. Eu trocaria meu computador por uma pedra Choran. Eu trocaria o meu carro também, porque Ah, é verdade. Trocaria meu carro por uma pedra Choran também. Gente, pedra Choran. A gente vai já falar sobre pedra Choran, não se preocupe. A gente ficou um tempinho, deu um gap aí, infelizmente aconteceram algumas coisas, então podemos estabelecer, né, o que a gente prometeu de estar lançando um episódio semanal. Mas felizmente agora é pra valer, estamos de volta e com todo vapor, né, Luciano? Com certeza, Davi. Nós estamos aqui voltando agora com um novo quadro aí, né, uma Aliança Literária. Vamos falar agora sobre essa Aliança Literária, que vamos trazer alguns livros para falar sobre eles, e o primeiro será as Crônicas de Olan, que nós acabamos de ler, e é algo magnífico, Bem, então, primeira novidade que a gente já vai trazer para vocês é o novo quadro que a gente está criando aqui no nosso podcast, que é a Aliança Literária. Então, este é o nossa primeira Aliança Literária. O que vai ser a Aliança Literária? Praticamente a gente vai sempre estar lendo um livro, provavelmente mensalmente, não sei, mas frequentemente a gente vai estar lendo um livro, eu e o Luciano, né, juntamente, e vamos estar trazendo aqui a nossa visão sobre esse livro, nossa opinião, uma resenha. Vamos estar comentando aqui para vocês sobre este livro. E nosso primeiro livro, é claro, não poderia ser menos do que as Crônicas de Olan, que a gente leu recentemente. Cara, esse livro é sensacional. É difícil encontrar outra palavra. É sensacional, com certeza é um livro sensacional. A gente falou, Davi falou agora sobre que esse é o primeiro Aliança Literária, né? É porque esse realmente é o primeiro oficialmente, a partir do início do quadro. A gente já falou antes sobre a trilogia cósmica, né? Mas ali foi mais um episódio esporádico sobre uma trilogia que a gente tinha lido. E agora a gente vai sim dar o pontapé inicial com a Aliança Literária, falando sobre alguns livros que a gente vai ler. Por exemplo, a gente pega um livro, escolhe juntos, e eu leio junto com o Davi. Eu leio em casa, ele lê na casa dele, depois a gente vai debater o que achou sobre o livro. Então, nada melhor que começar com esse livro realmente, porque as Crônicas de Olan, meu irmão, que história fantástica, Daqui a pouquinho a gente comenta mais um pouquinho sobre ele. Bom, vamos lá. O primeiro, essa é uma trilogia, né? Na verdade são 3 livros bem grandes, né? O primeiro tem 540 páginas. Né? O primeiro livro da trilogia é As Crônicas de Olan, Luz e Sombras. É o volume 1. O que esse livro nos diz aqui? No primeiro livro da trilogia, As Crônicas de Olan, o escritor brasileiro L.L. Wurlitzer nos leva a um mundo desconhecido baseado na milenar cultura hebraica. A história conta as aventuras do Guardião de Livros, que se lança desesperadamente em uma perigosa viagem para desvendar os mistérios que cercam o desaparecimento de seu mestre. Em seu caminho ele encontrará criaturas e demônios aterrorizantes, conhecerá cidades esplêndidas e enfrentará batalhas épicas, pouco sabendo que suas escolhas podem significar a salvação ou o fim de uma era. Luz e Sombras é o primeiro livro que nós vamos falar hoje, e que história fantástica. A minha impressão desse livro é como é que eu posso dizer? Sabe, alguém lembra da primeira vez que comeu açaí? Você vai lá como sem querer nada. Não, esse bicho parece terra. Daí você coloca na boca e sente aquele sabor dos deuses.
Sabe aquele livro que chega sem querer nada? Você, eu li assim, tipo, deve ser bom, não sei, talvez seja bom. Daí você lê, daí... Meu Deus, que livro! Que livro! Que livro sensacional! Gente, o livro é muito bom. O livro, ele é ambientado em um universo meio que... Ele é diferente, ele parece com algumas coisas que a gente já conhece, tanto no cinema como em literaturas, mas ele é muito típico de um jeito que eu ainda não vi em outras literaturas. Ele é como se fosse um medieval, tem uma cara de medieval, mas mesmo assim bem tecnológico. Não diria cyberpunk, né? Mas bem tecnológico, de um jeito natural. Não... Como é que pode explicar, Luciano? Porque assim, tem as pedras Shohan, né? Que é uma tecnologia. As pedras Shohan é uma tecnologia. Mas de uma tecnologia de um jeito que você não imagina. Acho que ninguém imaginaria. Então, ela é um universo que explora... Como é que eu posso dizer? Ele é único. Ele não é cópia de nada, ele é muito único. Isso que é o que pra mim foi mais assim, chocante nesse livro, de mais me impressionar. Porque tudo é novidade, tipo, foge do clichê, o autor. A gente já vai falar do autor. E ele é um cara muito inteligente. Cara, o que é que eu posso falar sobre esse livro? Eu não sei, porque realmente ele é diferente, né? A gente tá acostumado com essas histórias que a gente vê, por exemplo, Senhor dos Anéis, Harry Potter, onde tem magia, elfos, essas coisas assim. E nesse livro não, ele tem as criaturas, os seres que habitam lá, são coisas únicas dessa história. Você não vê em outras literaturas, né? O autor criou um universo completamente novo que não existe em outra literatura, em outros livros, né? Quando eu comecei a ler também, eu achava que tinha... Eu comecei a ler com do jeito que você falou, né? Como se fosse um açaí, né? A primeira vez. Eu comecei a ler achando que eu ia encontrar guerreiros, magia, tudo mais, essas coisas. Mas aqui vai ter guerreiros, vai ter espadas poderosas. Só que não tem uma magia direta, como se fosse magia. Exatamente. A magia que aparece aqui é tecnologia. É diferente. Né? Não, é diferente. Nem é magia e nem é tecnologia. Mas também é magia e também é tecnologia. É isso aí. Entenderam, magia, né? É Pronto, tecnologia, tá tudo nem é um, nem é outro. Pronto. É uma coisa única, é diferente, único, que você nunca viu em nenhum outro tipo de livro. Então, só pelo fato de ser único, já vale a pena de ser lido. É verdade, é uma história completamente nova. Se você aí gosta desses livros medievais, de batalha, seres poderosos, monstros gigantes, você vai adorar esse livro, porque você vai ver tudo isso que você vê em outros livros, só que aqui é de um jeito único que o autor criou, que você nunca viu em outro lugar. Você vai amar. Eu tô apaixonado por esse livro. Eu tô com medo daqui a hoje, né, de gravar esse podcast, porque eu tô pisando em terreno perigoso, porque eu já li o segundo livro, né, e eu não posso falar nada aqui, senão eu vou dar spoiler. O segundo, inclusive, pra Davi, que não leu o segundo livro ainda, né, Davi? Você não é nem louco de falar nada. Não se preocupe, não. Se você falar, eu vou aí na sua casa. Eu tô com medo. Eu tô pisando aqui em ovos. Eu tenho que falar sobre esse livro, só que eu tenho que lembrar de cenas que tá no segundo livro, que eu não posso contar aqui, né? Não ouse contar um spoiler. Não ouse. Vou tentar. Vou me segurar. E tu falou sobre o autor, então já vai uma curiosidade sobre o autor. Mas pode parecer meio pejorativo, mas não é, gente. Eu tô falando isso, mas sendo sincero. O autor, ele é brasileiro. E isso pra mim... Brasil! Bota aquela musiquinha. Né, não é como se... É porque pode soar como se eu estivesse dizendo... não pode sair coisa boa do Brasil. Pode sim, gente. Isso, não é isso não que eu tô querendo dizer. É porque dá orgulho de ser brasileiro quando a gente vê um brasileiro fazendo uma obra dessa. Por quê? Porque ele escreveu uma história que se iguala a obras de quem? Tolkien, C.S. Lewis, quem mais? Sei lá, R.J. Wells... Júlio Verne, esses caras aí, J.K. Rowling. Esse livro, ele se compara a essa galera aí todinha e quem sabe, alguns podem até achar melhor. Pelo menos eu, assim, não melhor, tem pontos. Há pontos e há pontos. E tem pontos que ele é muito melhor do que outros livros. Cara, é um brasileiro como a gente, fala português. E tá ali, mora ali, bem ali. Fala nossa língua, dá um orgulho. É engraçado, eu sigo ele no Instagram, né? Aí esses dias ele postou lá
alguma coisa sobre esse livro, né? Aí eu comentei embaixo, né, que meu sonho era que esse livro se tornasse um filme, né? Aí ele disse... Aí ele curtiu meu comentário e respondeu embaixo, né? Quem sabe em breve, um negócio assim, né? Quem sabe em breve, eu não lembro direito, mas foi mais ou menos assim, quem sabe em breve. Olha aí. Já pensou, cara? Cara, que Já história, pensou. que história. Eu tava lendo essa história, imaginando ela em tela grande. Eu lia ela e ficava imaginando no cinema, sentado lá. Não, é aquele tipo de livro. Imagina aí as cenas... As cenas de batalha, por exemplo, ele escreve de uma forma que você fica imaginando a cena na sua frente, de uma forma grandiosa. É algo espetacular, com certeza. É espetacular. Pronto. Assim, por que é que é tão importante e por que é que eu acho muito importante frisar isso, de ele ser um brasileiro e ser uma obra tão boa. Eu tava lendo... gente, eu comprei... Vou abrir um parênteses aqui, porque eu tenho o box de Senhor dos Anéis, viu? Pois é, um sonho realizado. Espaltério. Irrelevante e coerente. Abusada. Eu tenho o box, mas fecha parênteses. Então, eu tava lendo as notas sobre o tradutor, né? Então, eles falam da dificuldade que eles têm para traduzir uma obra de alto escalão de um autor como Tolkien, né? Que ele tem uma profundidade muito grande na sua escrita e tem nuances que, às vezes, um tradutor ele não consegue. Então, imagina você ter uma história dessa na sua própria língua. Então, tipo, nesse livro tem poemas, sim, tem poemas que eram para ser cantados, né? Funcionam como músicas. Então, isso pra gente, um americano, sei lá, um inglês, ele não vai ter a mesma sensação que a gente ao ler, né? Nunca é a mesma. A tradução, ela é só uma tentativa de passar o que o autor queria. Mas sempre quando tem a tradução, tem uma perda. Então, a gente como brasileiros, portugueses, falantes de língua portuguesa, então a gente tem essa perda, né? Não tem como não ter essa perda do que o autor que realmente queria passar quando a gente lê uma obra traduzida, né? Então, realmente, pra mim, dá muito orgulho e eu achei muito massa, velho. A questão de ele ser um brasileiro e escrever pra nós, brasileiros. É engraçado, isso que você acabou de falar, eu fiquei lembrando, ontem meu filho tava assistindo o Hobbit 1, né? Aí na reunião, onde os anões aparecem na casa do Bilbo lá, eles vão lavar os pratos e começam a cantar uma música lá, né? Enquanto lavam os pratos, eles estão cantando. E a letra, cara, eu digo, não era isso que dizia o original, com certeza, é uma letra tão pobre, uma letra tão simples assim. Porque eles têm que encaixar a letra direitinho pra adaptar pra gente, né? Eu digo, não, acho que não era isso que eu estava cantando lá no original, não. Aí fica imaginando, tipo assim, agora, nesse caso, são os tradutores de outros países que vão ter esse trabalho, né? De passar, de certa forma, essas canções de poemas desse livro pra adaptar pra cultura deles lá, né? Exatamente. É brasileiro, L.L. Wurz, é um pastor presbiteriano chamado Leandro Lima, né? Leandro Lima Wurz é o nome dele. Porque quando ele vai escrever ficção, ele chama-se L.L. Wurz, e quando vai escrever os livros teólogos, que inclusive ele tem outros livros, estudos, né, de teologia mesmo, daí ele bota Leandro Lima. Acho que ele talvez as pessoas conheçam mais ele como Leandro Lima. Mas as ficções ele assina como L.L. Wurz, que é o nome dele, né? Só que ele assina assim pra diferenciar entre os livros de teologia e os livros de ficção dele. Ele é de Santa Catarina, ele. Bem ali. Cara, o cara é muito inteligente, eu assisto muito ele, eu estudo muito com ele no YouTube. O cara é muito inteligente e eu vi a entrevista dele quando ele foi lançar o livro 2, eu acho que foi o 2. Eu assisti a entrevista dele e perguntaram a ele sobre dificuldades de escrever ficção e tal. Ele respondendo com uma simplicidade, uma simpatia enorme. Assim, o cara é extraordinário. E essa história, cara, pelo amor de Deus, é incrível. Por que é bom? A gente listou algumas coisinhas aqui só para tentar convencer vocês que estão nos ouvindo por que esse livro é tão bom, por que ele nos cativou. Primeiro motivo. Porque é baseado na milenar cultura hebraica. É totalmente diferente do que a gente tem visto por aí. Por exemplo, você vê livros com a cultura viking, você vê livros com reis e a era medieval e a Idade Média, essas coisas.
você vê livros com culturas grego e tudo mais. E esse é difícil você encontrar um livro que baseie-se na cultura hebraica, né? E aqui ele é baseado nessa cultura hebraica. Então vai ter muitos termos aqui que são hebraicos, que são originais hebraicos. Como, por exemplo, a pedra Shohan, né? A Shohan é o que a Bíblia chama lá, em Gênesis, a pedra é traduzida no português como a pedra ônix. Mas é essa pedra Shohan que está lá na Bíblia, acho que no livro de Gênesis, conta lá. Então, ele é baseado nessa cultura hebraica, uma cultura rica, pelo que ele aprofundou nesses livros, cara, uma cultura riquíssima, e ele traz pra gente aqui de forma grandiosa. E essa cultura, realmente, eu não conhecia muita coisa sobre a cultura hebraica, e nesse livro ele mostra muita coisa pra gente. É incrível. A maneira como ele aprofunda vários temas, como religião, como mitos que tinha naquela época, como ferramentas, espadas, guerreiros e tudo mais, é incrível mesmo. A gente tá falando baseada, daí só assim pra esclarecer, pra ninguém ficar confuso. Baseado, por que é baseado? Tipo, ele vai usar os nomes dos lugares, nomes de criaturas, nomes de pessoas, todas essas coisas, esses nomes são, vamos dizer assim, hebraicos, baseado em, não só hebraico por ser hebraico, né? Mas realmente baseado em lugares e criaturas que estão, inclusive, presentes na Bíblia, né? Então, inclusive, o livro vem com um glossário no final do livro, né? E ele lista todas essas palavras em hebraico, né? Daí tem as criaturas lá, os irins, o Berramote, os Shedins, que são os demônios. Então todos esses... Os Nefilins. Tem Nefilins. Os Nefilins que aparecem tanto na Bíblia, aí os Nefilins. Isso, tem Leviatã. Então, tipo assim, são criaturas que estão na Bíblia, mesmo que pra gente a tradução traduza... Tradução traduz. Mesmo que pra gente no português venha com uma tradução diferente, mas ele traz as criaturas no original hebraico pra gente. E assim, cara, você falou que é difícil de ver algo da cultura hebraica, assim, em ficção, mas eu acho que é muito difícil até ter, né? Então, mais um motivo, mais um ponto pra essa obra, por ela ser única, eu acho que é isso, por ela ser baseado na cultura hebraica. E é sensacional, te abre assim a mente de outra forma. Por isso que eu falei lá no início, quem acha tão científico e cristã, isso seria ficção científica. Acho que seria mais um épico, ficção, né? Ficção fantasiosa que chama. Ficção fantasiosa, isso. Perdoem pelo erro. Fantasiosa fantástica. Fantástica. Ficção fantástica. Então, quem acha que ficção fantástica cristã não existe, ou se existe é ruim, lê esse livro aqui. Viu? Daí depois você fala de novo comigo, ok? Não, ele usa muitos termos de lá. Inclusive os dois rios que aparecem aqui, os rios mais famosos da história, são o rio Perat e o rio Iquedel, né? Isso. Que na Bíblia são os famosos rios lá daquela época, que se chamavam o Tigre e o Eufrates, né? Os rios mais famosos lá daquela região naquela época. O rio Tigre e o rio Eufrates. E aqui eles aparecem como o rio Perat e o Iquedel. É muito riquíssimo a maneira como ele aborda esses temas. Pra quem é curioso, tipo, no glossário aqui, ele também dá as referências bíblicas, né? Tipo, o Tzilá, que é a sombra, né? Tá lá em Gênesis 4:19. Então ele faz essas referências, você vê que não é só invenção. Tipo, é uma coisa realmente... Eu tô vendo aqui agora, a gente tem uma amiga chamada Iana, né, Ari? Né, Davi? A esposa de Ari. Esposa de Ari. Iana. Descobriu que Iana significa avestruz ou coruja. Desculpe, Iana. Se você não gostou. Mas pelo menos seu nome é um nome hebraico. Você sabe agora o que significa. Pronto, mas é bom. Eu gosto de avestruz. Um beijo, Iana. E um beijo, Ari. Não, um beijo não, um abraço. Então vamos lá, o próximo ponto. Por que As Crônicas de Olan 1 é bom? Cara, ela é bom porque é uma narrativa muito bem construída. Muito bem construída. Você não encontra pontas soltas, não encontra coisas pra que você diga, não, ele esqueceu disso aqui. Não, se você vai ler, vai perceber que o narrador ele consegue construir a história de uma forma que ele vai deixando algumas coisas não resolvidas. E lá no final
de repente acontece uma coisa que liga tudo. Puf, aí você fica, cara, aqui tudo que ele vinha falando, construindo. Aí não fica solto, ele constrói bem a história, né? A gente não falou sobre o personagem principal, né? Que é o Ben, né? Que é o guardião de livros que eu li na sinopse, né? Guardião de livros. É o Ben, né? E ele vai iniciando a aventura dele, a jornada dele, passando por perigos, transformações e tudo mais, crescimento. E aí você vê essa narrativa sendo construída em cima do personagem, você fica incrivelmente pasmo como ele vai crescendo e amadurecendo durante a história. Você fica, cara, como é que pode ele começar daquela forma e a narrativa levar ele ao ponto que ele chega no final sem deixar nada não resolvido, né? O que deixa não resolvido, óbvio que vai deixar, é coisas que vão se ver no segundo e terceiro livro, né? Mas aqui ele consegue amarrar cada ponta de uma forma que a história fica muito, muito bem construída. Você fica apaixonado por essa história realmente porque ela é bem escrita demais. E eu gostei muito desse primeiro livro por causa disso, né? Deixou algumas coisas para resolver no segundo livro, mas aqui fechou muito bem esse primeiro livro de uma forma maravilhosa. Eu nem diria que ele vai deixando pontas soltas. Na verdade, assim, a minha impressão é que ele vai narrando o livro e você vai lendo despretensiosamente. É tipo, é só isso mesmo. Então você aceita aquilo que ele colocou ali como sendo só aquilo. Entendeu? Tipo, já é uma... Maravilhoso. Mais um ponto. Por que este livro é bom? Gente, Olami. Olam é Olam é uma palavra hebraica, claro, né? Se eu não me engano, ela quer dizer eternidade, né? Traz esse sentimento de eterno. Não tô errado não, né? Deixa eu olhar aqui.
Olan, termo hebraico com significado amplo que pode significar antiguidade, mundo ou eternidade. Tem relação com o tempo passado ou mesmo com o futuro. Daí a noção de algo que é eterno. O homem já tava era com o bicho aberto aí. Então, como eu disse, dá com essa ideia de eternidade, né? E Olan é como se fosse o que é Olan. Olan é como se fosse o continente, não sei. É a Terra-média desse universo. A Terra-média, pronto. É a Terra-média. Em Olan tem várias cidades. Uma delas é Olamir. Gente, a beleza de Olamir é a beleza do paraíso. Olamir é aquele lugar que você quer ir morar. Deus me leva. Me leva pra Olamir. Eu quero ficar em Olamir. Olamir significa a cidade eterna, né? Ir, cidade, Olan, eternidade, significa a cidade eterna. É basicamente a Nova Jerusalém. Você quer realmente morar lá, né? Eu vou ler aqui um trechinho aqui pra vocês, né? Bem percebeu que estava mais ou menos no centro de Olamir. Para todas as direções havia edificações altas, mas a visão era sempre atraída para um dos cantos da muralha, onde, rodeada pelos 4 grandes palácios brancos, a torre principal subia como um monumento até as alturas. Sobre a torre, o misterioso brilho detinha o avanço da cortina de trevas e distinguia Olamir como a soberana do mundo livre. Bem sentiu uma incontrolável emoção ao caminhar por aquelas ruas milenares. As pessoas que andavam pelas calçadas feitas de lajotas brancas, pequenas e perfeitamente recortadas, se mostravam sóbrias e compenetradas. Mesmo assim, a maioria olhava para ele com expressões indecifráveis. Bem sabia que não podia passar despercebido. Somente os nascidos em Olamir tinham o privilégio de viver dentro das suas muralhas. Todos eram descendentes dos primeiros homens que haviam fundado a cidade, cerca de 10 milênios atrás, após as primeiras batalhas com os Shedins. Fora de Olamir, dizia-se que o mais serviçal dos habitantes da Cidade Branca tinha sangue mais nobre do que os reis das outras cidades e terras. Apesar de toda a beleza, Olamir era uma grande fortaleza e bem percebeu isso. A muralha que a protegia de uma possível invasão pelo lado do deserto era altíssima, porque aproveitava o desnível do terreno que caía como precipício bem à sua frente. Inexpugnável era um título merecido. Mais tarde, bem entenderia, pois veria isso, que a cidade havia sido construída e reconstruída uma espécie de gigantesco degrau natural entre as montanhas e o deserto. Amém. Aqui ele descreve algumas coisas da cidade aqui. E cara, a cidade é linda. Eu só falei uma parte aqui. Esse capítulo, basicamente, que eu li um pedaço aqui, ele vai descrever a cidade de Olamir. Ele vai passear por toda a cidade e vai descrever muita coisa que a cidade tem. E uma das coisas que destaca a cidade é o monumento principal, né? O prédio central que fica lá no meio, né? A torre gigante, onde lá em cima tá brilhando lá o olho de Olan. Né? Que aqui o olho de Olan, a gente não falou sobre ele, mas o olho de Olan, ele é o oposto do olho do olho de Sauron, né? Lá do Senhor dos Anéis, totalmente né? o oposto. Ele é o oposto, enquanto que o olho de Sauron lá serve como um poder das trevas para derrotar o bem. Aqui o olho de Olan é o oposto, ele é o poder do bem para impedir que as trevas avancem. Né? E é lindo. Na capa do primeiro livro, Luz e Sombras, tem a torre gigante lá, o olho lá em cima, linda a capa. E a cidade é linda, realmente. Olamir é algo magnífico. Outro ponto muito importante, que é importante a gente frisar aqui, é o universo criado pelo autor. Como a gente já comentou, é uma coisa totalmente única, totalmente diferente do que você possa imaginar. As criaturas, o inimigo, né, que eles enfrentam, são criaturas, assim, ele escreve muito bem elas e dá até medo, né? Quando ele descreve. E, por outro lado, também não tem só as criaturas más também. Tem as criaturas boas que você fica pensando, por que não existe? Por que essa criatura não existe? Talvez tivesse existido e talvez entrado em... não sei. Mas realmente é um universo muito extenso. Nós temos os Jedi, você sabe, né? Nesse livro nós temos os Jedi, né? Mais um ponto, porque Leolan. Temos Jedi. Nós temos Jedi aqui. Nós temos os guerreiros, os Giborins, né? São guerreiros milenares aí. E os caras parecem Jedi, mano. Os caras lutam igual Jedi. Eles têm espadas, eles são do bem. Eles usam a força interior deles para... são Jedi.
Eles não fazem as coisas levitarem, mas os caras têm uma mente aí poderosa. Se dependendo da pedra Shohan que eles tiverem, talvez eles levitem. Se os 300 de Espartas fossem 300 Giborins, eles venceriam qualquer guerra. Traga minha mãe Erevel e mais 3 Giborins e tá ganha a guerra. Pronto. Os Giborins são incrível. muito massa. Eu só assim, fiquei triste porque não aparece. Tem um, conta as histórias dos outros, mas não desenvolve muito assim sobre eles, né? Tu percebeu isso? É porque esse primeiro livro, como ele inicia com poucos personagens, né, então ele vai focar só nesses poucos. Mas uma coisa que eu vou adiantar que não é spoiler é que no segundo aprofunda mais sobre os Giborins, né, os Giborins. Inclusive, Vúlice, perdoe-me aí, mas eu tentei ler durante... No glossário aqui aparece, né? Giborins, né? Plural de herói, traduzido como valente, que está lá em Gênesis 6, capítulo 4. O referido texto fala dos Giborins de Olan, os heróis da antiguidade. Deve ser lido como Giborins. Desculpa aí, Vúlice, eu tentei, mas em outra narrativa eu só lia Giborim. Eu tô sabendo mas aqui fala que deve ser lido como Giborins, né? Mas eu só lia Giborins. O tempo todo nessa eu tentava ler Giborins, mas... eu só lia Giborins. Desculpa aí, Vúlice, eu tentei, mas só lia Giborins. Mas, então... Nesse livro ele fala pouco sobre esses guerreiros, né? Ele destaca um, que é o líder deles, que é o Kenan, né? Ele é o líder dos Giborins. Mas no livro 2, ele vai sim aprofundar mais sobre esses guerreiros, vai citar outros guerreiros e é incrível. Não posso falar muita coisa não, mas é incrível. Mas são guerreiros, não falar mesmo. Guerreiros sensacionais, guerreiros que lutam demais, os caras lutam muito. Outra criatura da hora também, sei lá, os Shedins. O que são os Shedins? Vamos lá, o glossário aqui. Shedim, assírio, vem do assírio, né? Sedu, espírito. É um demônio, tá lá em Deuteronômio 32, 17 e no Salmo 106. São espíritos caídos. São os guerreiros do mal. Então, porque assim, como é que funciona? Tem uma parte em Olan, tem Olan e tem o outro lugar, como é o nome, Luciano? Roshek. Tem o Olami e tem Roshek, que é onde tá as criaturas feias lá, os Shedins. O Tartan tá lá, os bichos do mal, tá tudo lá. O Zobolf também. Então, assim, os Shedins, eles são espíritos imundos caídos que eles conseguiram corpos para se materializar e viver entre os humanos, vamos dizer assim, né? Mas só que quanto mais perto eles chegam do olho de Olan, mais esse corpo que eles criaram, se você for ler o livro você vai saber como, ele se deteriora mais. Então, por isso que eles têm uma fisionomia meio assim, horripilante, derretendo, sei lá. Como é que eu poderia explicar? Cara, e é incrível, né? Ele descreve de um jeito que você fala, essas criaturas tão esquisitas mesmo, tão derretendo, parece. A maneira como o autor descreve o Shedim, você fica... Ele descreve detalhes, assim, do rosto, que você fica, caraca, parece que tá derretendo. Dá a impressão que tá derretendo. Então, assim, quanto mais perto, mais é só. Por isso que o olho, ele funciona para expulsar seres, né? E não tem só esses, tem os Zobolf, que já são... como é que eu poderia dizer? É uma alma penada. É uma alma penada que incorpora em outras coisas. Invisíveis. São os espíritos que se incorporam lá em outras coisas. E quando se incorpora, a coisa fica feia. Então, tipo, se incorpora lá em um lobo, sai de perto. Sai de perto que o bicho volta com um cão. Mas aí o lobo morreu, ele sai e pode se incorporar ao outro. Daí tem os Cavaleiros Cadáver. Já tinha esquecido deles. Eita, os Cavaleiros Cadáver. Os Cavaleiros Cadáver que são mortos-vivos, mais mortos do que vivos. Só vivos porque não estão mortos, mas estão vivos. Que eles têm cavalos, por isso que se chama cavaleiros. E eles vagam por aí procurando coisas e eles andam em bandos. E o bicho é difícil de matar, até porque ele não tá vivo. É verdade. Se matar, vai matar só o lobo. Mas quando você vê um cavaleiro cadáver vindo em sua direção, meu filho, corra. É verdade. Cara, nós temos também os Kedoshins. Esquecemos os Kedoshins. A gente só falou do ruim, né? A gente falou dos Shedins e os Kedoshins. Se os Shedins é o lado ruim, o lado mal, horripilante, os Kedoshins são não são anjos, né? O que poderia dizer? A raça superior
antecessora aos humanos. É tipo, seria os elfos dos Seus Anéis. Pronto, é uma comparação interessante. Seriam os elfos aqui nesse... Só que eles são guerreiros humanos. milenários que não aparecem mais, né? Eles se afastaram da humanidade no passado, porque a né? humanidade se tornou má. Então eles abandonaram a humanidade, deixaram à mercê da sua própria maldade. Mas aí eles, do tempo inteiro no livro, vai nos dando esperança que eles vão retornar, né, Davi? A gente lê o livro com essa esperança. Será que os Kedoshins um dia voltam? Será que eles um dia voltam? Eu tô sentindo um spoiler aí que você tá querendo dizer. Você tá querendo dizer que ele vai voltar no livro 2, né? Não, eu tô falando desse livro. Tô falando desse livro. Que ele fala que... ele vai narrando de uma forma, falando sobre os Kedoshins, de uma forma que você vai tendo a ideia de que eles podem voltar a qualquer momento, né? É porque eles sempre falam de uma forma muito saudosa. A gente quer ver esses guerreiros. Aquelas criaturas que deixaram coisas pra gente, eles eram muito inteligentes, muito superiores, sabedoria, bondade, eram seres assim, né? Alto astral. Alto astral, meu Deus. Não, mas também eram guerreiros poderosos, né? É engraçado. Aí a ideia de anjo, para pessoas que não conhecem a descrição bíblica, né? É aquele serzinho angelical, bonitinho, de roupinha branca, asinha, as mãozinhas cruzadas. Vai nessa, vai ler a Bíblia pra tu ver. Vai ler a Bíblia, irmão. Daí aí onde a gente entra nos irins, né? Na Bíblia descreve que anjos eram seres poderosos, com armadura, espadas e 6 asas e 2 espadas em cada mão, e os bichos eram bravos. Bate de frente pra tu ver. Bate de frente com o anjo pra tu ver se é aquela coisinha angelical, bonitinha que você vê nos filmes e desenhos, não. E eu vejo os Kedoshins dessa forma, né? São esses seres realmente bondosos, pacíficos, mas que tem essa expressão. Não mexe com ele, não. Mexe com eles não, porque eles são guerreiros poderosos. Exatamente. E também tem os irins, que seriam mais ou menos os anjos, né? Tudo é muito único nessa história. Então a gente compara assim mais ou menos, mas não é exatamente... A gente só tenta comparar. Mas a lógica é totalmente diferente. Então são anjos, mas não são anjos. Entendeu? Não tem asas, aquelas coisas. É uma espécie, uma criatura totalmente diferente. Como vocês podem ver, é um universo gigantesco, né? Esse que o L.L. Wurzer criou, e é algo único, algo incrível, realmente. Mas, entretanto, porém, todavia, não se assustem, porque a forma como ele escreve não é nem de perto cansativa. Diferentemente do que algumas pessoas costumam reclamar de Tolkien, né? De que ele descreve muito, vai falar lá a cor da folha seca que estava caindo da árvore, que estava à direita da muralha azul, que não sei o que. Então, não, ele tem... eu acho que ele mantém um padrão descritivo sem deixar você perder, sem deixar você cansar, mas também explicando o que precisa ser explicado. E é claro que tem algumas coisas que você tem que prestar atenção, principalmente nas cenas de ações, que tem muita ação. E às vezes, se você não ler, prestando atenção, talvez você perda. Mas, assim, nível de descrição é num nível, assim, aceitável. E por falar em cena de ação, cara, tem muita. O livro começa de uma forma frenética, né, Davi? Tipo, não para. Começa com ação e já tem ação e mais ação. E se repetiu no segundo livro, essa mesma coisa. Eu preciso de um tempinho, calma. E tem uma ação que é explicativa, essas ações que vai acontecendo logo no início, mas é bem frenético, né? As coisas vão acontecendo de uma forma realmente... Tem muita batalha, muita luta em guerra, cara. Eu quero ler de novo. Não, eu quero ler o terceiro, eu quero finalizar. Então, a gente falou e talvez alguém pode estar nos acusando de não estar explicando todo o assunto, mas, enfim, o que são pedras Shohan, Luciano? São melhores que smartphone. São melhor do que tudo. São melhor do que seu computador que você tá em casa. As pedras Shohan significa... As pedras Shohan eram abundantes em Avilar. Avilar é a cidade que aparece aqui no livro, viu? É a mais antiga pedra preciosa descrita na Bíblia hebraica. Ninguém sabe ao certo de que tipo de pedra se tratava. A tradução como ônix não é convincente. Também não é possível dizer se no tempo em que essas pedras foram colocadas
na história sacerdotal do sumo sacerdote, tinha alguma função especial. Essa pedra foi mencionada em Ezequiel 28 como uma das pedras com que um suposto querubim caído se enfeitava ainda no tempo do Éden. Ou seja, é uma pedra que aparece na Bíblia, né? Uma pedra rara, pelo que a gente pode ver. E o autor aqui pega essa pedra rara para usar como tipo, ela é o objeto principal desse livro, né? Ela aparece em todo tempo, em todo lugar. Ele já pega essa incerteza sobre a origem dela, né? E já pega e já junta com uma coisa assim grandiosa. Talvez ele tenha exagerado um pouco, talvez. A gente gostou, Não, com certeza, mas ele pegou essa pedra para usar como um instrumento importante na história, né? E realmente é o que faz Olam e Olami e as cidades girarem, são essas pedras, né? Elas são usadas para tudo. Imagina qualquer coisa, ela é usada para iluminar a sua casa, ela é usada como lanterna, ela é usada como armazenador de dados, ela é usada como câmera digital. Quem esteja nos ouvindo talvez seja estranho, como eu também estranhei no início, né? Como assim uma pedra que é um pendrive e também é um celular? E não, é porque assim, elas são lapidadas. Só o que você precisa saber é isso. Elas são lapidadas. O que é? Chega um senhorzinho lá, pega chamado latache, né? Os lapidadores são os lataches. Os lataches é os que não pode lapidar. É os que ensinam a lapidar, é isso? Não, os lataches é os que não... Perdão, os lataches são aqueles, os lapidadores, como é que fala? Clandestinos, isso, são lapidadores escondidos do governo. É porque assim, só Olami pode fazer as pedras Shohan, por um motivo de controle, né? Mas enfim, todas as pedras lapidadas saem de Olami, né? E tem os lataches que eles são os clandestinos. Então assim, dependendo de como você lapida a pedra, ela vai ter uma determinada função. Seja para armazenamento, seja para como uma câmera de segurança, como o Luciano falou, seja para vigilância, que são as pedras observadoras, né? E é muito legal, porque tipo assim, quando você vai acessar ela, então tipo, a pedra quando ela é lapidada para armazenar. Então, como é que você acessa ela? Você pega na pedra, se concentra lá, sei lá, você acessa ela e você é como se você sua mente entrasse dentro dela e você, tipo, visualizava a biblioteca inteira, né? Como se fosse uma biblioteca física. Mas assim, você acessa tudo com a mente, entendeu? Então é bem, bem da hora. Isso é só uma das funções que ela tem. Pode ser usada como... Walk-talk. Exatamente. Não, tem tudo. E também tem várias cores. Tem as vermelhas, tem as amarelas, tem as escuras, tem a branca, que é a mais rara de se encontrar. Inclusive o olho de Olam é feito de uma pedra branca. Então, assim, cada cor vai ter qualidades e dificuldades de lapidações diferentes, né? E também a informação que você capta, outra coisa interessante, né? A informação que você pega da pedra Shohan, você recebe ela muito mais rápido do que se você estivesse lendo. Inclusive, tem aquela cena, né, Luciano, quando o Ben ele chega na biblioteca de Amir, que ele vai fazer uma pesquisa, ele pesquisa um termo muito, muito genérico, né? E a pedra Shohan... Ele pesquisa sobre o Olami. Eu quero saber sobre o Olami. Daí vem aquele monte de informação de uma vez pra cabeça dele. Daí, não! E solta a pedra porque veio muita informação de uma vez e ele não aguentou. Então, assim, cara, é muito, muito massa. Por isso que eu falo que é tecnologia, mas não é tecnologia, porque é uma pedra. Então, é uma tecnologia de um jeito que você nunca viu antes, entendeu? E tem também as vermelhas, né? As vermelhas, eu lembro, elas são usadas para batalhas, por exemplo, né? Você pode aprimorar. Você pode aprimorar as suas ferramentas, tanto de batalha como de uso também, né? Seja o martelo, qualquer coisa, você pode ser aprimorado com uma pedra Shohan. E aí, a gente não pode esquecer de jeito nenhum da melhor ferramenta já aprimorada por uma pedra Shohan, a mais sensacional, a espada Jedi de todo Jiborim, bicha, a Erevel. A Erevel, que é a Erevel? É a espada mais top da balada, é uma espada milenar construída pelos Kedoshins, né? Na verdade foi um presente, né, dos Kedoshins para o Melek. Melek é como se fosse o rei, né?
Foi um presente deles. Foi dado de presente para os homens, foi dado de presente para os homens. Era uma espada aprimorada por pedra Shohan. Inclusive tem pedra branca nela, né? Tem várias pedras Shohan na espada, várias. Então, assim, ela é aquele tipo de... Se as pedras Shohan, elas se conectam com o seu usuário, então essa espada meio que ela tem uma... É tipo Mjolnir. Meio que ela tem vontade própria. E só algumas pessoas conseguem usar, né? Então, tipo, se das criaturas lá os Shedins, os Cavaleiros Fantasmas não, os Cavaleiros Cadáveres, se algum deles tentarem pegar essa espada, eles não vão gostar muito. Eles vão usar como uma espada normal, ela não vai mostrar todo o seu poder como ela mostraria. Não! Tu não lembra não quando o Cavaleiro Cadáver pega ela não, que ele fica se retorcendo todinho e ela começa a atacar os outros quando eles estão lá na praia? Mas ali não era porque o rapaz estava perto lá, não? Não, deu uma louca lá e ficou atacando todo mundo. Mas realmente ela tem vontade própria. É tipo a capa do Doutor Estranho. Ela é uma mistura de Mjolnir com a capa do Doutor Estranho, Pronto, perfeita alegoria. E as Crônicas de Erevel está por vir, já confirmado pelo o Leandro Lima, né, Luciano? Isso, ele já confirmou. Inclusive, há poucos dias ele falou no seu Instagram sobre Erevel. E vai sair. Quem sabe esse ano ou ano que vem, mas vai sair logo as Crônicas de Erevel. Erevel é tão incrível, você lê esse livro e eu comparo um pouco, não o personagem, mas a questão de você ficar admirado com esse quesito em si. Eu comparo, por exemplo, quando você lê as Crônicas de Nárnia, que você vê Aslan, e você fica apaixonado por Aslan. Aslan é o personagem principal de As Crônicas de Nárnia, né? E aqui eu vejo como se Erevel fosse o personagem principal. Aqui Erevel, você fica apaixonado por essa espada. Mas toda narrativa você fica, cara, eu quero essa espada é maravilhosa, essa espada é grandiosa. Porque pra mim, ela é o personagem principal, que é Erevel. Agora você imagine como será as Crônicas de Erevel, hein? Qual a importância das Crônicas de Erevel? Porque por ela ser uma espada milenar que veio de tempo, então eu acho que com certeza eles vão tratar. Leandro Lima vai tratar de alguma história, talvez a história da criação dela, as pessoas. E talvez algumas batalhas que você vai durante esses milênios aí, né? Como ela foi usada em algumas batalhas, né? E meio que assim, meio que, como eu falei, ela é como se fosse o Mjolnir, né? Só quem é digno pode usar ela em seu total poder. Então também ela funciona meio que assim. Não, eu espero que isso não seja um spoiler, mas bem, ele funciona mais ou menos como o Jon Snow de Game of Thrones. Então, só o fato de bem pegar uma espada lá no frente da história, você já começa a ficar meio assim, tipo... o Jon Snow montou num dragão, então tem alguma coisa aí. Ele é Targaryen, né? Então, o Ben pegar a espada, você já fica pensando... então Ben não é simplesmente um guardião de livros apenas. Tem alguma coisa aí. Então você já vê assim, só o fato dela aparecer e ele empunhar ela, você já percebe que tem alguma coisa além. E aí, você que fica criando milhões de teorias e o Leandro brinca com você nesse quesito. Ele faz muita... como eu disse, a história é bem amarrada. Ele deixa pequenas nuances ali soltas, pequenas pontas soltas, mas que você não é a ponto de se incomodar, né? Apenas porque o primeiro livro, você sabe com certeza eu espero que ele vá fechar o arco, né? Mas fica aquele gostinho de, sabe, dar abertura para você criar várias teorias. Inclusive, já falei a minha pra... Eu não vou falar aqui porque envolve spoilers, mas é aquele tipo de livro que você cria teorias, muitas teorias. Mas por que eu? Perguntou bem assustado a indicação. Eu fui escolhido para isso? O homem riu alto. Foi a primeira vez que Ben o viu. Não fale bobagem. Porque as pessoas sempre acham que precisam ser escolhidas.
que precisam ser nobres de nascimento para fazer algo bom. Só podem fazer coisas especiais se forem especiais? Não deveria ser o contrário? Fazer algo especial porque é a atitude certa a ser tomada? Há uma guerra lá fora, sempre há alguma. Precisa-se de alguém que esteja disposto a fazer o que é certo. Então pode ser você ou qualquer outro que tenha coragem. El, às vezes, prefere utilizar os mais imperfeitos instrumentos para construir suas maiores obras. Acho que você já ouviu essa frase por aí. E com esse texto, finalizando a nossa primeira aliança literária. Considerações, Luciano? Quer concluir esse momento magnífico? Cara, eu espero muito que as pessoas que estão ouvindo possam ter sentido o gostinho de ler esse livro, porque que história, meus irmãos, meus amigos, que história fantástica. Eu espero muito que esse podcast leve você a desejar ler esse livro, né? Porque eu vou dizer para vocês, é uma história magnífica. Eu já li o segundo livro, né, Davi? Tu já terminou de ler? Já terminei o segundo. E eu já estou aí 550 páginas à frente de Davi na história. Então, eu posso dizer pra vocês que o que acontece no segundo livro, cara, eu não posso falar nada. É grandiosa, a história é grandiosa. Eu não imaginava como o escritor poderia avançar na história dessa forma, né? Eu li o primeiro de que história grandiosa, e aí no segundo ele evolui, ele vai além, e a gente vai fazer uma aliança literária do volume 2 mais à frente, mas a primeira aliança literária não poderia dar o pontapé inicial se não fosse com esse livro, As Crônicas de Eolan. É uma história fantástica, espero que vocês possam ler, é magnífico. Pois é, meus caros ouvintes, estamos chegando ao final de um podcast, mas graças a Deus, estava com saudade de vocês, né? Ficamos um tempo aí parado, mas estamos de volta. Você que ficou aqui, muito obrigado. Acompanhe a gente pelas redes sociais, tá aqui na descrição desse podcast. Lá, tanto o nosso podcast, né, do Aliança Rebelde, que também tá aqui na descrição, como os nossos pessoais que a gente sempre tá postando, né? Com certeza quem tá acompanhando lá o meu Instagram pessoal, com certeza viu que nesses dias eu tô postando muito dos livros que eu estou lendo, que é das Crônicas de Eolan, né? Então lá a gente sempre tá comentando, tá interagindo, então se você quiser dar uma passada lá, já segue a gente lá. Também eu posso estar deixando aqui o Scoob para quem gosta, né? Para quem não conhece, é um aplicativo de leitura, onde a gente coloca lá todos os livros que tá lendo, acompanha, faz resenha, faz comentários. Então eu vou colocar aqui na descrição o meu e o do Luciano também, para vocês nos acompanhar. E a gente acompanhar vocês, claro, né? E a gente interagir mais. Também tem o nosso e-mail, nosso contato, dúvidas, a gente espera o seu feedback, né? Inclusive, esse podcast é pra vocês. Nos perdoe por ter demorado tanto, mas a gente promete que agora a gente vai voltar ao normal, podcast, né? E é isso, galera. Muito obrigado. Leandro, mais alguma... Não, só tenho a agradecer o pessoal aí. Sigam a gente nas redes sociais. Você aí da Irlanda, Estados Unidos, continue seguindo a gente. Vamos ver se eles ainda vão estar seguindo a gente. Obrigado por tudo aí, pessoal, e é isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Que a força esteja com vocês.